Alô galera, se liga Rapidola, professor Orlando Carlos de Geografia, mais uma vez aqui com vocês para falar de um assunto que cai muito na prova do Enem nos vestibulares. Espaço Agrário, parte 2. Vem para cima, vem comigo! O espaço agrário brasileiro. Na aula passada nós falamos alguns pontos importantes, definimos o que é o espaço agrário, né? Que corresponde ao campo, suas atividades são primárias, sua população é rural, que no Brasil, desde a colonização portuguesa, se tornou mais complexo, marcado aí pela grande propriedade, marcado aí pela concentração de terra, pelo êxodo rural, por conflitos no campo, por impactos ambientais. E hoje nós vamos destacar outros pontos. Acompanhe comigo aqui. O acesso à terra no Brasil. Esse é um ponto, sem sombra de dúvidas, muito importante. E olha aqui comigo. Até 1850, só poderia ter terra no Brasil quem tivesse título de nobreza. Vejam bem, quem dava a terra era o rei. O rei, com seus privilégios, com certeza reforçou uma nobreza e uma elite agrária no Brasil. Com a Lei de Terras de 1850, a terra era um bem adquirido através da compra. Vejam bem, a Lei de Terras de 1850 ela vai regular que a terra ela é um bem adquirido por meio da compra. Mas a grande pergunta é, quem tinha dinheiro para comprar essas terras nesse contexto aí do século XIX? Com certeza a própria nobreza, que vai continuar reforçando a concentração de terra no Brasil. A partir da década de 50, com o surgimento das ligas camponesas, sindicatos rurais e pela atuação da Igreja Católica e do Partido Comunista Brasileiro, o movimento por acesso à terra cresceu no Brasil. Vejam bem, a luta pela terra no Brasil é muito recente, década de 50, do século XX, então, resistindo aí contra séculos de latifúndio, contra séculos aí de domínio das elites agrárias. Não que isso mudou hoje, mas hoje a luta é real. Hoje a luta é baseada na lei. Que lei é essa? Olha aí, em 1964, você tem a criação do Estatuto da Terra. A lei que substituiu a anterior, a Lei de Terras, e que regulamenta o espaço agrário brasileiro. Inclusive, destacando um ponto muito importante, a reforma agrária, e que o uso da terra deve ser para fins sociais. E estabelecendo aí que as terras improdutivas, aquelas terras que não são utilizadas, devem ser usadas para fins de reforma agrária, para melhorar, para combater aquela estrutura agrária concentrada que nós falamos na aula anterior. Agora, outro ponto importante, os atores do meio rural brasileiro. A imagem destaca aí um trabalhador rural, né? Mas eu vou destacar primeiramente aí o poceiro. Quem é o poceiro? O poceiro ocupa e trabalha na terra, mas não é proprietário, ou seja, ele tem a posse, mas não tem o título da terra. Porém, de um determinado período, aí 3, 5 anos, ele já começa a ter direito e isso deve ser aí justificado, né, em processos aí de desocupação ou mesmo aí de acordos para sair da terra. Então, o poceiro, ele tem o direito do uso capião, né? O direito da posse por um determinado tempo. E isso hoje tem levantado bandeiras de fixação do homem na terra, do direito sobre a terra a partir do uso sobre a mesma. O grileiro se apropria das terras mediante a falsificação de documentos. O grileiro é um personagem muito interessante, é aquele que falsifica os títulos de propriedade, usando muitas vezes o grilo para envelhecer o papel e que acaba vendendo essa terra para mais de uma pessoa. Então, nesse sentido aí, o grileiro ele é um falsificador, ele é um agente ilegal do campo. Sem terras, lutam pela reforma agrária, promovendo ocupações de terra, formando cooperativas, entre outras ações. Esse movimento aí ganhou força também a partir dos anos 50, com o movimento de luta pela terra aí no Brasil. Fazendeiros, grandes proprietários de terra, são atores importantes aí, estão do outro lado, né? Historicamente aí concentraram poder, terra, renda e também o poder político. Outros atores sociais do meio rural brasileiro, o jagunço, aí o pistoleiro, é aquele contratado pelos fazendeiros, é aquele que faz o serviço sujo. Povos da floresta, castanheiros, seringueiros, indígenas,
que resistem muitas vezes às formas de ocupação do grande negócio, né, do grande proprietário que se instala aí e provoca um processo de desapropriação. Acompanha mais. Peão, trabalhador rural descapitalizado, serve aí de mão de obra volante, também chamado de boia fria. Esse aí é o peão beira de estrada, é aquele que não tem estudo, muitas vezes analfabeto, vive do trabalho braçal. Esse personagem do campo está cada vez mais em extinção, fruto da modernização, fruto aí do chamado desemprego estrutural que também atinge o campo, exigindo cada vez mais uma mão de obra qualificada. Grandes empresas agropecuárias e agrominerais, sem sombra de dúvida, esse grande produtor de commodities que é o Brasil, por trás tem grandes empresas, grupos poderosíssimos que, como já falamos aqui, representados no Congresso Nacional. São grandes lobistas que muitas vezes têm o poder de mudar a lei a seu favor. Um exemplo foi o Código Florestal Brasileiro, que foi alterado em 2012 e onde a área de reserva legal e as áreas de proteção permanente foram diminuídas para atender esse interesse. Então percebam bem aí a força desses grupos sociais, desses representantes da bancada ruralista. O gato, que é o agente que busca aí essa mão de obra, que leva para o fazendeiro, para o grande empresário do campo. Esse gato, ele é o intermediário entre o trabalhador e o fazendeiro e o empresário. Muitas vezes, esse gato ele atua, né, para recrutar trabalhadores que muitas vezes estão em condições análogas à escravidão, muito semelhante, mas, no entanto, diferente daquela escravidão do período colonial, do tronco, né, do chicote, enfim, mais uma escravidão aí bem interessante na medida em que não recebem salários, na medida em que estão em condições aí desumanas, sem as mínimas condições de sobrevivência. Outro ponto importante que cai muito na prova do Enem, principalmente relacionado à competência 4, que fala das técnicas e das tecnologias. Então percebam bem que o espaço agrário, você pode visualizar ele em ciências humanas em no mínimo 3 competências. A competência 2, que fala de geopolítica, na medida em que trabalha a habilidade 6 especificamente, relacionada à interpretação de gráficos e de mapas, e as relações de poder que vão marcar esse campo, e todo também a luta pela terra, que a gente pode encontrar principalmente aí na competência 3, que fala de Estado e direito, e aí os movimentos sociais, o direito pela terra, que é um direito constitucional, como nós já falamos ainda há pouco aí com o Estatuto da Terra. E também na competência 4, que fala justamente das técnicas e tecnologias, que é esse ponto. Há também uma outra, a competência 6, que fala sobre sociedade e natureza e principalmente os impactos ambientais no campo. Então, vamos destacar alguns pontos. Acompanhe aí que a modernização da agricultura no Brasil ocorre a partir da segunda metade do século XX, associada aí ao processo de industrialização. Essa industrialização também promoveu aí uma modernização agrícola. Máquinas, equipamentos modernos, monitoramento via satélite, uso de pesticidas usando avião. Então, uma série de inovações, mais tarde, aí, sementes geneticamente modificadas, ou mesmo a mão de obra qualificada que chega ao campo hoje. Grande transformação modernizadora do campo. Então, a paisagem muda, as máquinas vão substituindo o trabalhador braçal, o peão, né, o boia fria, aquela mão de obra assalariada em massa vai dando lugar às máquinas. E aí a imagem, né, a charge, melhor dizendo, que tem essa função de ironizar, destaca justamente isso. Acompanhe aqui comigo. Você tem a máquina promovendo aí o processo de extração do leite e aí deixando um trabalhador desempregado. E vários outros pontos nós poderíamos levar, como as próprias colhedeiras, sementeiras, né? E os técnicos que vão chegar no campo substituindo aquele trabalhador não qualificado. O setor agropecuário abastece de matérias-primas do industrial e serve de mercado consumidor de produtos industriais. É a relação campo-cidade. Então não esqueça aí, o campo fornece o quê? Matéria-prima. E além de energia, né? Além de alimentos,
E a cidade recebe isso e fornece para o campo produtos industrializados, leva energia ao campo. Então, essa é a relação campo-cidade. Os complexos agroindustriais são exemplos dessa interação entre a agropecuária e a indústria. É importante você perceber que as empresas que até então, as fábricas até então que estavam na cidade, estão indo cada vez mais para o campo, em busca da redução de custos, das chamadas vantagens locacionais, principalmente redução no custo de transporte e, consequentemente, proximidade da produção. E isso aí facilita, lembrando que o espaço agrário é um espaço mais barato. O ITR, o Imposto Territorial Rural, é muito mais barato que o IPTU, o Imposto Territorial Urbano. Lembrando que o espaço na cidade, o metro quadrado na cidade é muito mais caro que o metro quadrado no campo. Muitas vezes a área no campo é oferecida pelo governo por meio de um incentivo fundiário, enquanto na cidade, muitas vezes a fábrica tem que comprar porque na cidade o espaço é muito valorizado. A biorrevolução ocorrida nos anos 70 atingiu o campo brasileiro e produziu aí uma série de impactos. Quais são esses impactos? Alimentos transgênicos, a zootecnia, né? Alimentos transgênicos, destacando aí uma grande produção de soja no Brasil. A soja, que até então era um produto cultivado no sul, devido ao clima, tinha restrições para desenvolver para todo o restante tropical brasileiro, mas com a pesquisa científica, engenharia genética, mais de 100 tipos de soja transgênica são plantadas hoje no nosso país. A zootecnia, cruzamento aí de espécies, buscando aí produzir animais mais resistentes, com grande valor de mercado. A clonagem, outro exemplo aí, a clonagem, fruto aí também da engenharia genética, da pesquisa científica, rações geneticamente modificados, gados também geneticamente modificados, a sua estrutura aí. E a imagem, né, destaca justamente isso. Acompanha comigo aqui. Você tem aí uma máquina colhedeira que faz esse processo aí em larga escala e um profissional adaptado para fazer aí essa condução. Então, um profissional aí com um certo nível de qualificação, substituindo aquela imagem do peão, daquele trabalhador sem qualificação. Um outro ponto importante, esse sem sombra de dúvida toca muito a sociedade brasileira, que é a violência no campo. É comum, nós assistimos aí nos telejornais, massacres, assassinatos, na medida em que existe aí uma relação desigual. E aí o resultado da ausência de uma reforma agrária. Então, a violência, ela é fruto também da ausência de uma política de fixação do homem no campo, da reforma agrária. Também da concentração de terra, que nós já falamos, aquela estrutura, aquele legado colonial permanece até hoje. Da impunidade no campo. Milhares de pessoas são assassinadas no campo brasileiro e os seus mandantes geralmente não são condenados. Isso acaba incentivando aí novas ações nesse sentido. Em maior intensidade na Amazônia e no Nordeste. Essas duas áreas aí ganharam destaque, principalmente com o incentivo dado pelo governo por meio da oferta de terra. A Amazônia, por exemplo, durante os anos 60 e 70, né, teve o slogan que a Amazônia era uma terra sem homens para homens sem terra. E aí você tem aqui na imagem uma charge, melhor dizendo, mostrando esse trabalhador rural. E aí o êxodo rural também é outro ponto importante da gente entender como consequência dessa violência. Aquelas famílias que não aguentam mais, estão desgastadas, né? Vivem sobre um terror no campo, acabam abandonando as suas propriedades e indo para a cidade, vendendo por preço de banana, 10, aí 15 mil reais, dinheiro esse que não consegue se manter na cidade. Lembrando que muitos desses trabalhadores rurais já têm uma certa idade, já são idosos, não conseguindo se inserir no mercado, ficando na cidade, muitas vezes dependendo da solidariedade das pessoas e da ajuda governamental, que muitas vezes não dá conta da demanda sempre crescente. Aqui um mapa que já veio na prova do Enem, um mapa que mostra justamente aí os focos de conflitos agrários, destacando principalmente a Amazônia, nessa porção aqui mais oriental. Aqui o número 1 diz na legenda, Bico do Papagaio, nós já falamos que essa é uma área de grande tensão social,
na tríplice fronteira entre o Tocantins, o Pará e o Maranhão. O Nordeste, destacando principalmente aí o sertão nordestino, numa imagem que marca aí a violência. Mas é bom destacar no Nordeste que hoje esses conflitos são muito maiores na zona da mata, devido aí a um solo melhor, devido a um clima melhor e também do número de pessoas que, devido aos históricos problemas do sertão, migraram para o litoral. Mas também você encontra algumas áreas no centro-oeste, no sul, sudeste, destacando aqui o número 10, que é o Pontal do Paranapanema, uma área de tensão também social, marcado por um solo fértil, solo de terra roxa, marcado também pela valorização fundiária, devido aí às plantações de café, de cana-de-açúcar, de laranja, etc. E aí a violência vai destacar alguns assassinatos, aqui Chico Mendes, né? O seringueiro lá do Acre, que foi assassinado a mandos aí de fazendeiros. O massacre de Eldorado dos Carajás, sem sombra de dúvida, um dos maiores assassinatos de trabalhadores. A missionária Dorothy Steng, também assassinada, e vários outros. Essa história não acaba. E hoje, dezenas de pessoas, padres, bispos, sindicalistas, ambientalistas, estão marcados para morrer. E isso mostra que a questão agrária é um calcanhar de Aquiles. A luta pela terra é algo que deve ser equacionado. E para isso a gente destaca alguns pontos importantes. Sem sombra de dúvida, a reforma agrária e a sustentabilidade. Acompanha comigo aqui a desapropriação de terras improdutivas e combate à grilagem. Então, o papel do governo, e garantido por lei por meio do Estatuto da Terra, é promover a reforma agrária. E não tomar a terra de quem tem o direito da propriedade privada, mas adquiri-la por meio da compra justa. Mas, do outro lado, e principalmente aí a terra improdutiva, não vai querer forçar o proprietário que tem uma agricultura, que tem uma atividade rural, né? Mas principalmente aqueles que têm a terra para especulação, para ganhar com sua venda apenas. E também o combate à grilagem, na medida em que grande parte das terras são adquiridas por meio ilícito, por meio da falsificação de títulos. Outro ponto, o apoio ao pequeno produtor. É importante aí apoiar o pequeno produtor por meio da infraestrutura no campo, incentivando aí a formação de cooperativas, destacando sempre a terra como um bem coletivo, não um bem individual. É fato que, muitas vezes, encontramos aí aproveitadores, mas é bom lembrar que sempre onde está o trigo, está o joio. E é preciso separar muito bem essas realidades, assim como do fazendeiro. Nem todos os fazendeiros são inescrupulosos, muitos trabalharam, conquistaram as suas terras por meio do seu suor, mas muitos também adquiriram por meio da grilagem, do banditismo, da ameaça. E é preciso separarmos esses dois atores. Por meio do manejo, da prática aí sustentável, por meio do zoneamento econômico ecológico, da identificação das áreas, de suas atividades, valorizando cada uma delas, seja a pecuária, seja a agricultura, seja o extrativismo, e combatendo novas formas de agressão, na medida em que grande parte dos biomas brasileiros já foram destruídos. Olha, por exemplo, a Mata Atlântica, 97% dela já foi destruída. As araucárias, 90%, o cerrado, 70%, hoje a Amazônia com mais aí de 25% já destruído. Então fica o alerta. E o incentivo às unidades de conservação. É importante destacarmos aí que essas unidades são pautadas no desenvolvimento sustentável. É importante também diferenciarmos o conceito de preservação de conservação. Preservação é deixar aquela área intocada. Conservação é usá-la de forma sustentável, não exaurindo seus recursos. A atuação em conjunto e efetiva da Embrapa, da Empresa Brasileira de Agropecuária, do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, da Igreja, destacando principalmente a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, o braço da terra da Igreja Católica, ONGs, institutos, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e vários movimentos sociais, participando, fiscalizando, denunciando, porque a questão do campo, ela sem sombra de dúvida, é uma questão que vai levar o Brasil a se desenvolver. E o Brasil precisa desenvolver, e esse desenvolvimento, ele passa também pelo campo. Pois é, galera, ficamos por aqui. Falamos de um assunto aí que com certeza você vai encontrar na prova do Enem e nos exames vestibulares.
Falamos aí do que é o espaço agrário, né? Desse campo brasileiro aí que predomina as atividades primárias e que ele ganhou força principalmente a partir da ocupação portuguesa. E lembrando do legado que nós falamos dessa colonização, principalmente no que se refere à concentração de terra no nosso país. Falamos também da evolução das leis do acesso à terra no Brasil, que também reforçou essa concentração. Falamos aí dos atores espaciais que atuam no campo, do poceiro, do peão, do fazendeiro, da empresa que está no campo, do gato, entre tantos. Falamos aí também da modernização do campo. Falamos aí que essa modernização impactou a sociedade, gerando um grande êxodo rural, gerando aí, sem sombra de dúvida, um aumento da produção. Falamos também da violência no campo, marca aí hoje do campo brasileiro, principalmente em áreas de expansão como o Nordeste e a Amazônia. Também destacamos algumas formas de mudança, de intervenção na realidade, como, por exemplo, o incentivo a cooperativas agrícolas, ao pequeno produtor, o combate à grilagem, né? O incentivo ao manejo da terra, o zoneamento econômico-ecológico, o incentivo à criação de unidades de conservação e a participação efetiva da sociedade, das instituições, da igreja, do Estado, dos movimentos sociais. Então, destacamos esses pontos que com certeza você vai ver. Em breve, faremos alguns exercícios destacando esses temas na prova do Enem, identificando as habilidades e competências. Valeu, não esqueça aí de curtir essa videoaula, não esqueça de fazer seus comentários, fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas. Não esqueça aí de compartilhar, de curtir a nossa fanpage. Você faz parte aí desse sonho com a gente e a gente quer ajudar você a entrar na universidade. Se liga!